Bom dia, igreja. Bom dia. Ai, muito murchinhos. Vamos lá. Bom dia, igreja. Bom dia. Boa. Nós estamos cá para louvar ao nosso Deus, certo? E nós vamos estar a ler uma passagem todos juntos. Eu pedia que vocês ficassem de pé, em reverência à palavra. Vai ser projetada. São 3 versículos de um salmo. E nós vamos estar a ver como o nosso Deus era, é e ainda será para sempre o mesmo Deus, está bem? Então vamos lá ler todos juntos, numa só voz. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Se tivermos aqui crianças, elas vão ver a repetição. Repetição. A sua benignidade dura para sempre, não é? Então, o seu amor dura para sempre. E podemos ver isso desde o princípio da criação até aos nossos dias de hoje. E nós vamos estar a louvar ao nosso Deus, cantando mesmo isto, que nós somos o seu povo, que nós estamos cá para o louvar, para o adorar. Ele é o nosso Pai querido, Ele é o Deus Santo, Ele é o único que merece ser adorado e louvado. Todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Amém. O que nós cantámos aqui foi muitas coisas. Louvamos pelo amor, pela cruz, por o Teu Filho Jesus. Louvamos porque Tu és o nosso Pai querido. Nós louvamos com as nossas vozes. E agora vamos louvar em curtas expressões de louvor. Quem sentir o desejo pode orar em curtas expressões de louvor para que muitas pessoas possam louvar ao nosso Deus em ato de culto, está bem? O Wesley terminará este tempo. Louvamos, Senhor, porque estamos aqui, Pai, para exaltar o Teu santo nome, Senhor, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
louvo, Senhor, porque és o meu Deus, és o meu Salvador, Cristo Jesus. Louvamos, Senhor, pela tua misericórdia diária para connosco. Eu te louvo, ó Pai, porque tu nos amas e nos amaste ao ponto de entregar o teu Filho Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque pusestes no meu coração o desejo de estar na tua casa para te louvar e para te bendizer. Louvamos-te, Senhor, porque tu és grande, porque tu nos ama, independente das nossas falhas e dos nossos erros, o Senhor nos escolheu amar primeiro. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade à tua promessa. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Nós louvamos, Senhor, te engrandecemos o teu nome, porque tu és santo, santo, santo. E nós rendemos a ti o nosso louvor, a nossa gratidão nesta manhã. Obrigado pela tua presença neste lugar. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 64. Quem não tem Bíblia a projeção também vai ter a passagem. Isaías 64, dos versículos 4 ao 9. Posso pedir ao irmão Rogério que possa ler em alta voz esta passagem para nós? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Há muito tempo temos estado em pecados. Acaso seremos salvos? Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas injustiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como as folhas, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te destenha. Porque escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste, por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te agastes tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Concordam? Nós somos o povo de Deus, mas nós falhamos, certo? Mas mesmo assim Deus mostrou o seu amor através do seu Filho Jesus. E agora, não costuma ser muito normal nós levantarmos já os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas é isso que nós vamos fazer. Eu pedi aos irmãos diáconos que nos pudessem ajudar aqui com a recolha dos dízimos e as ofertas. Nós vamos estar a cantar um hino que nos mostra ao quão cegos nós andamos, os caminhos que nós percorremos até encontrarmos e ouvirmos falar do nosso Senhor Jesus. E então que neste hino nós possamos refletir a nossa vida e refletir a esperança que há em Jesus. Quem aqui ainda não o aceitou, realmente possa atentar para a letra deste hino, que é muito bonito. E todos juntos possamos louvar ao nosso Deus pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Então, os nossos irmãos diáconos podem nos ajudar com o levantamento dos dízimos e ofertas, e vamos fazer: as mulheres cantam a primeira estrofe, os homens a segunda, e a terceira cantamos todos juntos. E o refrão cantamos também todos juntos, pode ser? Então vamos lá. Mulheres. Tão cedo eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória
ti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, que eu agora me alegro em sua luz. Juntos? Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mais uma vez? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Que todos nós nos possamos alegrar nesta luz que é Jesus. Vamos orar com os nossos irmãos. Lourenço. Graças damos, Senhor nosso Deus, mais uma vez podemos estar a tocar a nação. Graças damos pelo teu amor, pela tua cuidado. Graças damos porque tu és o Deus dos deuses, Criador do céu e da terra, Senhor. Ainda assim, Senhor, que preocupas connosco. Senhor, graças damos por este dízimo de ofertas. Pedimos que dê sabedoria à tua igreja, pelo tal segundo a tua vontade, para a tua obra. E fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós vamos estar agora a entoar um cântico que é uma oração. Cria em mim um puro coração. Realmente nós, quando percebemos quem é Deus, percebemos quem nós somos e o que Deus fez por nós, a nossa resposta deve ser de cria em mim uma nova atitude, um novo espírito. E é isso que nós vamos estar a cantar. Cria em mim um puro coração, ó Deus, E renova um espírito reto em mim. cria em mim. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um espírito reto em mim. Não me lances fora da tua presença,
presença. Nem retires de mim teu Espírito Santo. Torna agradável o gozo da tua salvação e renova o Espírito reto em mim. E renova O Espírito reto em mim. mais uma vez. E renova o Espírito reto em mim. Amém. Vamos ser então agora dirigidos com um tempo de apresentação ao pastor e também a explicação da palavra. Novamente, irmãos, cabe-me a mim apresentar o pastor José Lopes. Eu não sei muito bem como fazer isto. Sinto-me bastante pequeno, porque o pastor José Lopes também é meu tio. Então, pronto. Nunca pensei eu fazer a apresentação do pastor José Lopes, mas o pastor José Lopes, o que é que eu posso dizer do pastor? É meu tio, em primeiro lugar. E, não, mas mais a sério, irmãos, o pastor José Lopes atualmente já não é pastor oficial, o titular de nenhuma igreja, mas ele foi durante muitos anos pastor da Igreja Batista de Tondela e, no fim, pastor da Igreja Batista de Mangualde. Também dizer que o pastor José Lopes cresceu, ou passou aqui um tempo na nossa igreja de Viseu. Também foi aqui obreiro, na nossa igreja de Viseu. Para aqueles que estão cá mais a tempo, o pastor José Lopes dispensa apresentações, mas o pastor José Lopes, há algo interessante que eu tenho de dizer, que é o quê? Ele tem o coração muito focado atualmente, e há algum tempo, creio eu, em missões. E então creio que missões está no seu coração. É aquilo que o está a fazer mover nestes últimos meses, anos, e ele é o pastor coordenador do Centro de Expansão Missionária, que já não se chama assim, Centro de Apoio e Expansão Missionária, que o nome teve de alterar. Então, todas as ofertas que dominicalmente nós entregamos ali naquele pote que está ali atrás, o pastor José Lopes é quem está a coordenar toda a parte das missões, das igrejas que são apoiados, dos pastores que são apoiados, dos projetos fora de Portugal que porventura estarão a ser apoiados. Então é um pastor e é uma pessoa que está fortemente comprometido com Deus, está fortemente comprometido com a palavra, e o seu coração realmente está nas missões. Então, nós gostávamos de orar por ti, está bem, pode ser. Então eu convidava que a igreja junto pudesse ficar de pé e vamos ter uma palavra de oração pelo pastor José Lopes, mas também pela Nanda, que está ali, também seja bem-vinda, está bem? Então vamos orar pelo pastor José Lopes. Senhor Deus, graças te damos por este tempo de gratidão, de celebração ao teu nome, Senhor Deus. E nesta hora, Pai, nós vimos até ti e agradecemos-te muito particularmente pela vida do pastor José Lopes, por tudo aquilo que tu tens feito através dele e a forma como ele tem vivido o teu ministério para ti, Senhor Deus. Obrigado pelo seu testemunho, obrigado por tudo aquilo que ele já fez, e nós te agradecemos, Pai, pelo seu coração tão focado em missões, Senhor Deus, que realmente ele possa ser usado por ti na exposição da tua palavra esta manhã, Pai, quebranta o seu coração e que realmente o teu Santo Espírito esteja a colocar as palavras na sua boca, aquilo que tu desejas, Pai. Obrigado por esta bênção, obrigado por esta oportunidade. Fica com ele, fica com a sua esposa, fica com esta família, protege-os, sustenta-os, Pai, e guarda-os de todo o perigo e de todo o mal, Senhor Deus. E é isto que nós oramos enquanto igreja. Amém.
gostava de perguntar quem é que está muito feliz para levantar os 2 braços. Ok? Então não fico sem saber se estão felizes ou muito felizes. Mas se estão muito felizes, significa que eu posso estar aqui umas 2 horitas, mais ou menos, a expor a palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos, claro que não, mas hoje vou gastar só um bocadinho de tempo introdutório. Como o meu sobrinho disse, ainda temos aqui irmãos que se lembram de mim, estou a olhar para a irmã Isaura, do Zezito, não é? E de poesias que eu declamava e que dizia: Zezito é o meu nome, venho aqui ressuscitar, mas não quero que se riam, que me posso envergonhar. E depois dizia: já se estão a rir, então vou-me já daqui embora, que isto assim não pode ser, não é? E realmente foi aqui que eu cresci, desde os meus 5 anos, já no milénio passado, não é? E, portanto, depois, obviamente, foi daqui que parti também para o seminário. Fui aqui durante cerca de 7 anos, obreiro auxiliado do pastor Manuel Alexandre Júnior. Tínhamos na altura Mangualde, que apoiávamos, Algirás e depois Nelas. Portanto, um bom trabalho que aqui fizemos, com a ajuda, obviamente, de muitos e muitos irmãos que se prontificavam a servir o Senhor. E, portanto, é um prazer voltar à casa terrena, onde eu nasci, onde eu fui batizado e, obviamente, onde também fui obreiro do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, também numa palavra introdutória, em relação ao CIEM. Realmente o CIEM era o Centro da Expansão Missionária e foi por aí que fizemos o Congresso Missionário, o belo Congresso Missionário aqui na igreja. Mas agora desligámonos de Sevilha e passámos a criámos uma associação de pastores aqui da zona, à qual eu presido por simpatia dos colegas, e então essa associação criou o CIEM. Portanto, exatamente porque, em vez de ser um centro de expansão missionária, é também um centro de apoio, né? E por isso mesmo nós estamos a apoiar obreiros que vivem com imensas dificuldades, estamos a apoiar seminaristas. E quero dizer aos irmãos que realmente o que nós pensamos, sem sermos escravos de um orçamento, pensamos em 40% para apoio a obreiros nacionais e 60% para apoio a obreiros de países lusófonos. Como eu disse, não sendo escravos do orçamento, se porventura houver necessidade mais aqui do que fora, então assim o faremos. E por isso nós, neste momento, estamos a apoiar alguns obreiros aqui em Portugal, estamos a apoiar uma missionária, que eu pessoalmente também conheço, em Cabo Verde, onde nós já estivemos 2 vezes em ação missionária, e por isso queremos chegar mais longe. E quero pedir as vossas orações no sentido do Senhor abrir portas. Nós temos ido, quero dizer aos irmãos, com muita generosidade e pela graça de Deus, onde nós vamos falar de missões e desafiar as igrejas para o euro missionário, para o euro de gratidão. Todas as igrejas têm aceito, têm abraçado o projeto. Estive recentemente em Cantanhede, foi uma experiência extraordinária. Estive logo no domingo seguinte em Aveiro, novamente uma experiência extraordinária. Por isso, as igrejas, o número de igrejas que estão a abraçar o projeto está a aumentar, e o que significa que podemos ir mais longe. Eu queria apenas, se os irmãos me permitem, fazer uma sugestão. Uma das vantagens que eu digo é porque vivemos missões dominicalmente, habituámos-nos a ter o Dia de Missões Nacionais uma vez por ano, o Dia de Missões Mundiais uma vez por ano, e este projeto procura, de facto, viver missões em cada domingo. E por isso é muito lindo nas igrejas por onde eu passo e que mantêm essa tradição. A minha igreja em Mangualde, obviamente, faz isso, e é muito lindo colocarmos, como foi referido pela Bia, né? O pote. Eu já na Madeira sou conhecido pelo pastor do pote, não é?
porque levei um pote do euro missionário, não é? É um vasinho, não sei como é que foi, é o vosso, já não me recordo, mas eu gostaria que, em vez de colocado como um gasofilácio, digamos assim, em que se coloca uma esmola, que se coloca uma moeda, quando me lembro, que fossem em ato de culto. Este foi o projeto inicial. O vaso colocado aqui à frente e no primeiro momento de culto, de louvor, de adoração, os crentes se mobilizassem, os que quisessem, e viessem à frente entregar o seu euro. Eu quero dizer aos irmãos que é muito lindo vermos crianças a irem em direção ao pote e colocarem o euro. Estamos a estimular missões desde criança. Não é? E este é um movimento sadio, um movimento agradável. E as crianças pedem ao pai o seu euro missionário. Eu, por acaso, não sabia como os irmãos faziam. Tenho aqui o meu euro, vou lá colocá-lo. Mas é o euro de gratidão. E eu costumo dizer, não vou apresentar o projeto, é óbvio, mas vou dizer aos irmãos que eu costumo dizer, se o irmão é grato a Deus pela saúde, dê um euro ao Senhor. Se o irmão é grato ao Senhor pela salvação, eu não lhe peço mais um euro. Eu junto tudo no euro. E se o irmão, por exemplo, não é grato pela família, ou pela esposa, ou pelo marido, acumule isso num euro. Se o irmão, por acaso, não é grato pelo marido ou pela esposa, dê 5 euros, está bem? Portanto, é uma forma de encaminhar a passar a gostar, não é? Portanto, eu quero dizer aos irmãos que tem sido muito bom, muito lindo em muitas igrejas ver esse movimento. E se os irmãos me permitirem, se não houver oposição, não é? Nós no próximo domingo podíamos experimentar isso, está bem? E vão ver como é muito bonito os crentes se movimentarem, as crianças se movimentarem e irem à frente entregar o seu euro missionário. Então orem por este projeto que tem sido gracioso, generoso, que o nosso Deus tem apoiado, e obviamente o que eu queria é que mais igrejas alinhassem, e principalmente igrejas grandes. E porquê? Porque obviamente quanto mais tivermos, mais longe podemos ir. Eu quero dizer aos irmãos que a mensagem de hoje e a mensagem no próximo domingo vão ser incómodas, está bem? Eu quero dizer aos irmãos, se porventura no final de hoje ou no próximo domingo não me quiserem cumprimentar, estão à vontade, se sentirem incomodados, está bem? O padre António Vieira dizia que as boas mensagens eram aquelas que levavam as pessoas a bater com a cabeça na parede, não é? Eu não quero que ninguém bata com a cabeça na parede, mas que, como vamos ver, abramos o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu convido então os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 51. Vamos ler dos versos 1 ao verso 13. E aqueles que pudermos, fiquemos de pé, por favor. E eu vou pedir a participação dos irmãos que quiserem em ler um versículo. Salmo 51, verso 1 a 13. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me da minha alma e iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado concedeu a minha vida. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvidos e ouvido e alegria para que gozem os ossos que tu me daste. Esconde a tua face os meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Dê-me, ó Deus, um coração puro, renova-me o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário.
Pai, nós estamos perante a Tua palavra, tão bela, tão maravilhosa, tão clara, tão objetiva, tão desafiadora. E queremos, Senhor, nos curvar perante Ti, perante a Tua santidade, perante o Teu amor, o Teu poder. E queremos que Tu faças em nós o que Te aprouver. Que realmente, Senhor, Tu Te agrades de nós e que nós nos agrademos também de Ti. Acompanha-nos, pois, durante esta viagem pela Tua palavra e que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça em nós a obra que Te aprouver. Oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos, queridos irmãos. Há uma história que se conta, ou que foi contada, de duas famílias. Uma família muito rica e uma família muito pobre. A família rica tinha muitos animais, tinha muitos convidados permanentemente. E o pobre realmente só tinha um pequeno animal, uma pequena cordeira, quase, digamos, doméstica, que era tratado quase como uma filha. E realmente o apreço por aquela cordeira única era tremendamente grande. Entretanto, o rico, que não ligava muito ao pobre, a dado momento teve visitantes. E o que é que pensou? Bem, eu não vou matar nenhum dos meus animais, eu os estimo muito, e pediu a alguém que fosse buscar o animal do pobre, a cordeira do pobre. E assim foram-na buscar, mataram-na, cozinharam-na, e, obviamente, então acolheram dessa forma com a cordeira do pobre, que ficou sem nenhuma. Esta é uma história que provavelmente nós conhecemos. E que alguém com muita ousadia chegou junto do rei Davi e contou-lhe esta história. Realmente não é fácil apontar o pecado a quem quer que seja. Nós devíamos realmente ser pessoas, e vamos ver a necessidade de autoridade, de credibilidade, para podermos realmente ser mensageiros de Jesus, chamando a atenção daquilo que o pecado é e da forma como afeta a vida dos homens. E por isso, obviamente, eu elogio Natã, o profeta que chegou junto de Davi e lhe disse esta história. Davi, de imediato, disse, digno de morte é tal homem. E o profeta Natã vai-lhe dizer, tu és esse homem. Davi foi confrontado com o seu pecado e seu elogio, a forma como Natã tem a coragem de denunciar ao seu rei a sua pecaminosidade, o seu duplo pecado, eu também me admiro e fico a aprender a forma como Davi, de forma humilde, aceitou esse desafio e a forma como sentiu aquilo que tinha feito, pecando duplamente, não só porque mandou Urias para a frente da batalha, mas também como depois tomou posse da mulher de Urias. Morte e adultério. E é nesse contexto, queridos irmãos, que aparece este Salmo 51. E é muito importante realmente pensarmos que para chegarmos à santificação, nós precisamos de primeiramente falar na importância do pecado e nas suas consequências. Eu quero dizer aos irmãos que um dia fui a um acampamento em Água de Madeiros, era a pessoa que iria dirigir as mensagens, os estudos, e o tema era santificação. E para chegarmos à santificação, temos que partir do pecado. Da pecaminosidade, daquilo que o pecado representa para Deus e daquilo que o pecado nos afeta enquanto pecadores. E, meus irmãos, a reação dos jovens foi terrível. A reação dos jovens foi cheia de animosidade. Ao ponto de haver jovens que diziam, o pastor Zé Lopes tem que ir embora, não pode continuar aqui. Eu, sabedor disso, disse, o
pastor José Lopes é chato, porque fala do pecado. Mas sabem que, se for necessário, eu vou-me embora e vocês se veem livres de mim. Mas o pecado é mais chato do que o pastor José Lopes. Porque o pecado deixa consequências. Nós podemos, obviamente, pedir perdão a Deus, e vamos ver isso neste texto, e Deus certamente nos perdoa, mas as consequências do pecado ficam em nós. Se eu beber veneno e alguém me levar para o hospital, tratam de mim, eu peço perdão a Deus, Deus perdoa-me, mas as consequências ficam comigo, ficam cá. Às vezes pensamos que Deus resolve todo esse problema, inclusive as consequências. Cuidado, meus irmãos, não brinquemos com coisas sérias. Não brinquemos com o pecado. Vejam como o Davi se dirige a Deus. Diz Davi: ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente, purifica-me. Queridos irmãos, realmente nós precisamos de pensar naquilo a que eu designo o triângulo da vida. Os irmãos sabem o que é um triângulo? Um triângulo é assim, não é? Isso é um quadrado. Se lembram os estudantes antigos, não é? Então, o triângulo, é? Então vamos pensar no triângulo da vida humana. O meu triângulo, o vosso triângulo. E vamos pensar em 3 vértices. E um deles é o vértice do passado. Davi olha para o seu passado mais imediato, mais próximo, e realmente ele sente, e se lermos o Salmo 32, nós encontramos isso. O salmista doía-se, o coração doía, o seu corpo estava esfrangalhado, os seus ossos doíam, e por isso, quando nós pensamos na afetação do pecado, nós olhando para o livro dos Salmos, nós verificamos o que é que faz o pecado na vida humana. Davi realmente precisa de Deus, precisa de uma intervenção do Senhor. Ele diz: Senhor, eu reconheço as minhas transgressões e ainda por cima o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nós temos intimidade com Deus, estas coisas acontecem. Não somos capazes de dormir de forma tranquila. Não somos capazes de andar serenos. Parecemos pessoas agitadas, pessoas que facilmente se irritam. Porquê? Porque, obviamente, o pecado permanece em nós e ainda não foi encontrada a solução. Quando olho para este texto, Davi diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu contra ti somente pequei e fiz o que é mau diante dos meus olhos. Queridos irmãos, nós às vezes culpabilizamos tudo e todos. E culpabilizamos a família. E culpabilizamos os contextos onde estamos inseridos quando pecamos. Aí mantemos a tradição de Eva e de Adão. Se os irmãos olharem para o jardim do Éden, cada um culpou o outro. Quem não se desculpou foi a serpente, não é? Mas Adão culpou a mulher culpou a serpente e a serpente teve que assumir as culpas todas. Mas, meus irmãos, nós muitas vezes culpamos o diabo. Mas realmente Tiago diz que muitas vezes nós somos tentados por causa das nossas concupiscências, por causa de quê? Do nosso olhar e do estado da condição do nosso coração. O que é que aconteceu com Davi? Davi realmente olhou para aquela mulher e pensou: bem, ela pode ser minha. Qual é o problema? Ela é casada. Mas ele podia também, mesmo como rei, assumir aquela mulher como mais uma mulher. Mas qual era a fórmula mais correta? Era ela ficar viúva. E, obviamente, manda o seu marido para a frente da batalha. Qual foi o primeiro pecado? O olhar, a cobiça. E, meus estimados irmãos, nós temos que ter muito controle com o nosso olhar. Temos que ter muita atenção
para os lugares onde focamos a nossa atenção. Temos que ter muita atenção exatamente com os contextos que nos podem perturbar na nossa caminhada. Os irmãos lembram-se que Jesus disse: se o teu olho te escandalizar, vai ao oftalmologista, não é o que diz lá? O que é que diz? Se a tua mão te escandalizar, corta. Jesus não queria, obviamente, que ficássemos cegos ou manetas. O que Jesus está a dizer é que para atitudes, teremos que ter atitudes radicais para contextos radicais. Se o irmão não é capaz de ver a televisão ou a internet porque pode levar a determinadas coisas perigosas, o botão que os irmãos carregam para ligar é o mesmo botão que podem carregar para desligar. Se o irmão tem problemas com algum amigo que realmente tem uma tendência pecaminosa muito acentuada, o que é que o irmão deve fazer? Não passe muito tempo com ele. Ou, se puder, não passe tempo nenhum com ele. Se uma determinada rua é demasiado tentadora pelos contextos que ela tem, não passe por essa rua, passe por outra. Queridos irmãos, Davi estava, de facto, a sofrer intensamente. E por isso ele diz: purifica-me com hisopo. Eu ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo, mais branco do que a neve. Senhor, eu estou triste, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que tu esmagaste se regozijem. Ele não dormia em paz, porque, obviamente, tinha pecado. E, como rei, era, obviamente, uma situação muito difícil perante a sua comunidade. E por isso ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Davi sabia a que se referia. E, meus irmãos, Deus sabia a que Davi se referia. Mas sabem que muitas vezes nós oramos assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas não somos capazes de enumerá-los. Nem somos capazes de dizer: eu pequei aqui, eu pequei acolá. Eu contra ti somente pequei. A culpa não foi ou dos contextos. A culpa foi minha. Eu assumo a minha culpa. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso, de facto, que tu intervenhas na minha vida de forma definitiva para eu ganhar alegria, para eu andar de forma correta diante de ti. Meus irmãos, os discípulos diziam a Jesus: ensina-me, ou ensina-nos a orar. O irmão está habituado a pedir perdão? O irmão está habituado a confessar abertamente diante de Deus algum pecado que, eventualmente, mais ninguém saiba? É que há coisas que nós podemos, de facto, pensar, por exemplo, e que ninguém sabe o que nós pensamos, mas Deus sabe o que vai na nossa mente. E, meus irmãos, é muito importante entrarmos no nosso aposento, como Jesus disse, e rogarmos o perdão de Deus para podermos ser pessoas tranquilas, pessoas normalizadas, pessoas em quem Deus possa se alegrar. Eu não sei a condição de cada um de vós. Eu não sei se há aqui alguém que ainda não entregou o seu coração a Jesus e ainda o sangue de Jesus Cristo o não purificou dos seus pecados. Eu não sei se há aqui algum crente, membro desta igreja ou não, que porventura ainda tenha no seu coração alguma coisa, alguma mágoa, algum sentimento, alguma situação pecaminosa ainda não confessada. Eu disse que vos ia incomodar, não foi? Então eu gostaria de, em breves segundos, que os irmãos pudessem se dirigir a Deus, pedindo: Senhor, eu realmente ainda não te confessei este pecado. Eu estou aqui, mas é verdade, é que ainda há alguma coisa em que o teu Espírito me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mas ainda não está resolvida. Senhor, eu ando intranquilo, eu realmente ando agitado, ando nervoso,
a minha saúde não anda tão bem assim por causa desse pecado não confessado. Meu irmão, aproveite em ato do culto para o fazer. Meu amigo, aproveite. Eu depois orarei também. E terminaremos este primeiro momento com o vértice, a que eu designo de passado, e já vão ver porquê. Então, meus irmãos, em breves segundos, ponha em ordem a sua vida. Os irmãos lembram-se que Deus disse a Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ele teve sorte de Deus lhe dar mais 15 anos, ou o azar, porque os 15 anos que se seguiram foram trágicos. Então, meus irmãos, vamos pensar. Meu filho, esta noite te pedirei a tua alma. Tens algum pecado que ainda não confessaste? Então aprendamos a buscar o Senhor. E neste momento, em breves segundos, feche os seus olhos e busque o perdão de Deus. Senhor, ouve a nossa oração. Ouve a oração dos teus filhos. Que todas as orações sejam sinceras e que tu, Senhor, manifestes o teu perdão. Que realmente, Senhor, o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado. Oramos por cada um dos presentes, mas principalmente por aqueles que te buscaram e puderam, Senhor, clarificar diante de ti qualquer situação pecaminosa em que estejam envolvidos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem o que é que Deus faz aos nossos pecados confessados? Facilmente, pela palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor os torna em farrapos, que o Senhor os lança no fundo do mar. E realmente, como diz a Bíblia, assim como o Oriente dista do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Que maravilha alcançarmos o perdão de Deus. Isto podemos dizer que estava registado num bloco de notas aquele pecado não confessado. Nós confessámo-lo e o Senhor rasga a folha. Aquilo já não tem peso, não tem relevância para Ele. Que maravilha sabermos que somos purificados pelo sangue precioso do Cordeiro. E o passado, lá está o vértice, o passado já não mais conta. Queridos irmãos, queridos amigos, se fizermos essa oração sincera, esqueça o passado. Como diz Paulo, prossiga para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, quando sairmos daqui, então vamos mais animados. Vamos mais satisfeitos, porque realmente buscamos o perdão de Deus e o perdão tranquiliza o coração, a alma, a mente. Mas há um problema, sabem, meus irmãos? É que Davi, nesta oração, não só pediu perdão a Deus. Davi pensou, bem, eu alcancei o perdão de Deus. O diabo muitas vezes insinua, não é? Coisas indevidas e que às vezes nos podem perturbar como crentes. Meus irmãos, Davi, no dia seguinte a ter alcançado o perdão, podia ver de novo uma bela mulher, interessar-se por ela, cobiçá-la e chegar ao adultério na mesma. Só sou eu, os irmãos não. Nunca cometeram o mesmo pecado mais do que uma vez? Não? Muitos parabéns. Os irmãos só pecaram uma vez, numa situação, e nunca repetiram esse pecado, pois não? Só eu é que sou mauzinho, não é? E por isso cometi mais do que uma vez o mesmo pecado. Eu acredito que não. Os irmãos não querem se pronunciar, nem quero que se pronunciem, mas certamente nós caímos no mesmo pecado, às vezes de forma frequente. E lá vem o diabo dizer, afinal, Deus perdoou-te, Deus foi misericordioso e tu voltaste à lama, tu voltaste ao lodaçal. E Davi tinha esse medo.
E eu tenho esse medo. E sabem, meus irmãos, porque é que Davi vai dizer: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi está a dizer: Senhor, se eu tiver as mesmas condições que me levaram ao pecado, perante as mesmas condições, num novo dia, eu voltarei ao pecado. Se eu for exatamente José Lopes, como fui induzido ao pecado, e não houver qualquer transformação em mim, eu volto a pecar. Senhor, eu preciso de um coração puro. Eu preciso de um espírito reto. E é isso que eu quero, que tu me faças uma nova criatura. Para ilustrar, é como nós levarmos um computador a um técnico para dar um arranjo. E ele dá o arranjo e o problema volta a surgir. O técnico, a dado momento, diz: este computador precisa de uma formatação. Ele precisa praticamente ser substituído no seu todo. É assim em termos espirituais. Para não voltarmos a cair no mesmo pecado, nós precisamos de pedir, e cantamos isto também no coro, pedir a Deus: ó Deus, eu preciso de ser diferente do que tenho sido. Eu vou sair daqui perdoado. Eu vou sair daqui realmente intervencionado por Ti. Mas ninguém me garante que eu não volte a fazer as mesmas coisas amanhã. Senhor, eu preciso de um coração puro. Eu preciso de uma mente nova. Eu preciso que Tu me faças uma nova criatura. De forma a que o diabo não me vença onde já me venceu. E que, independentemente dos contextos serem exatamente iguais, eu possa resistir ao diabo e ele fugir de mim. Vamos fazer essa oração? Então, queridos irmãos, em breves segundos, vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu sou necessitado de Ti. Eu preciso de uma nova forma de pensar, de uma forma nova de falar, de opinar, de comentar, para que Tu te agrades de mim e para que eu mostre claramente que sou uma nova criatura. E que os meus amigos depois possam me dizer: ai, da semana passada para esta semana, tanta coisa foi transformada. E nós possamos dizer: sabes, eu já não sou o mesmo, pela ação de Deus na minha vida. E pode começar em nossa casa como primeiro campo missionário. Senhor, eu preciso de ser um melhor marido, uma melhor esposa. Eu preciso de ser um melhor pai, uma melhor mãe. Eu preciso de ser um melhor irmão. Eu preciso de ser um melhor filho. Eu preciso de ser um melhor aluno. Eu preciso de ser um melhor patrão. Eu preciso de ser um melhor empregado. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser sal e luz. Vamos orar? Então, em breves segundos, meus irmãos, ponha esta situação no altar de Deus em oração. Querido Deus, eu preciso de Ti. E tenho a convicção, Senhor, que todos nós que aqui estamos precisamos de Ti. Mais ou menos, mas precisamos todos de Ti. Nós precisamos de ser envolvidos pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder, para podermos brilhar como sal e como luz e não voltarmos a cair em situações que Te desagradam e que magoaram o Teu coração, que feriram, Senhor, o Teu espírito e que também ocasionou, em muitos momentos, problemas muito graves para nós ou para a nossa família. Ó Pai, nós solicitamos o Teu perdão, mas agora solicitamos, rogamos do fundo do nosso coração que Tu nos formates à Tua imagem e semelhança, para que sejamos bons representantes de Jesus Cristo nesta terra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, o triângulo, num vértice o passado, no outro vértice o presente. O passado foi enterrado. O presente podemos encará-lo de forma mais animosa, porque o nosso Deus
vai responder e vai corresponder ao nosso pedido para que saiamos daqui e perante contextos nefastos, problemáticos, nós consigamos aguentar-nos com a ajuda de Deus. Sabem, meus irmãos, que o salmista, a dado momento, diz: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Claro que o Espírito Santo não foge, não sai de nenhum coração. Quando Ele entra em nós e faz em nós morada, Ele fica para sempre. Só que muitas vezes num cantinho, muitas vezes aprisionado. E talvez nós possamos ficar tristes com a sensação de que o Espírito Santo não está em nós. Porquê? Por causa do pecado. E é por isso que ele diz: Ele restitui-me a alegria da tua salvação. Jesus escreveu a uma igreja dizendo: tenho contra ti o facto de teres achado o teu primeiro amor. Queridos irmãos, muitas vezes nós achamos de ser o que deveríamos ser, porque há pecado na nossa vida, porque caminhamos mais para agradarmos-nos a nós mesmos do que para agradarmos a Deus. Meu irmão, como é que vai a alegria da sua salvação? Isso é visível, é notório. As pessoas notam que é um salvo, que é um redimido por Jesus Cristo. Vejam agora o terceiro vértice, o verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti. Porquê é que este não é o versículo 1 e é o versículo 13? Meus irmãos, se fosse o versículo 1, seria o primeiro vértice, como passado ou presente. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que o salmista considera que não tem condições para falar do amor de Deus àqueles que vivem no pecado, se ele permanece no pecado. Como é que eu posso dizer, se for bêbado, a um filho que não deve bebedar-se? Como é que eu posso proclamar, desafiar pessoas a seguirem a Jesus e a encontrarem paz, tranquilidade, serenidade, se eu não sou tranquilo, se eu não sou sereno, se eu sou uma pessoa agitada, conflituosa? Meus irmãos, o que o salmista diz: Senhor, Tu me perdoaste, Tu agora me regeneraste, dando-me um coração puro. Então eu tenho condições agora de ensinar aos transgressores os Teus caminhos. Eu tenho condições de ser Teu instrumento, de ser mensageiro, de ser missionário, de ser evangelista, de auxiliar almas no encontro com esse Senhor e Salvador que me salvou, me perdoou e me regenerou. Vejam, meus irmãos, como as coisas são. Há pouco na escola dominical vimos a questão de falarmos de Jesus. Mas, meus irmãos, muitas vezes as nossas vidas não falam aquilo que nós falamos com as nossas bocas. Às vezes é uma contradição plena. Eu conheci um empresário que estava a querer ganhar os seus funcionários para Cristo. E a um deles ele dizia: olha, tem calma, sabes, Jesus é a solução para todos os problemas. E tentava animar. Há um dia em que esse funcionário entra no escritório, bate a porta, dá-me licença, e o patrão diz: põe-te lá fora. Eu estou nervoso, estou agitado, não estou para te aturar, desaparece da minha vista. E aquele moço disse: oh, patrão, desculpe lá, Jesus não é a solução também para esse problema? O problema era esse. Jesus era a solução para todos os problemas dos outros. E às vezes nós temos tantos problemas e parece que Jesus não é abraçado com a mesma forma como solução para esses problemas. Queridos irmãos, procuremos realmente falar de Jesus
mas tendo condições para que a nossa vida fale sem contrariar as nossas palavras. Para que não sejamos como São Tomás, olha para o que ele diz, mas não olhes para o que ele faz. Queridos irmãos, que imagem nós damos de Jesus? Eu gostaria de contar rapidamente uma história recente, muito recente, e que tocou muito fortemente no meu coração. Numa cirurgia em Inglaterra, um jovem caiu acidentalmente sobre uma chapa de ferro incandescente. E quando foi retirado pelos colegas operários, praticamente um lado inteiro do seu corpo estava queimado até aos ossos. Alguns dos homens gritaram: tragam um médico. O jovem acidentado bradou: esqueçam o médico. Há alguém aqui que me explique como me posso salvar? Eu tenho negligenciado a minha alma e estou morrendo sem Deus. Quem é que me pode ajudar? Havia 300 homens ao seu redor, mas nenhum lhe podia apontar o caminho da salvação. Depois de uns 20 minutos de uma agonia indescritível, este jovem morreu como vivera, sem Deus. Um dos homens que viu esse acidente ouviu os pedidos do jovem moribundo. Era um cristão que tinha abandonado a fé e voltara para uma vida de pecado. Quando eu lhe perguntei a respeito do que acontecera, ele disse: desde então, eu ouço os gritos dele e gostaria tanto de me ter abaixado para levá-lo a Jesus. Mas a minha vida de pecado fechou os meus lábios. Reparem, aquele jovem não se aproximou do outro que queria ouvir falar de salvação, porque a sua vida estava cheia de pecado. E isso levou a fechar os seus lábios. Será que a nossa vida diz ao mundo que somos cristãos? Ou será que ela fecha os nossos lábios quando os outros mais necessitam de nós? Eu disse que a mensagem de hoje seria incómoda. E no próximo domingo, provavelmente, será mais incómoda. Já vos aviso, porque vou falar em missões e, obviamente, em questões práticas de missões. Meu querido irmão, alegre-se por Deus ter perdoado. Alegre-se porque Deus fez uma nova formatação na sua vida. Alegre-se porque agora está em condições de ir para a sua casa, de ir para o seu trabalho e poder falar aos transgressores de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas olhe por si mesmo, olhe pela sua vida, olhe pela sua condição espiritual, aproxime-se mais de Deus, aproxime-se mais da palavra de Deus e siga de acordo com a vontade do Senhor. Como ouvimos de manhã, Deus quer povoar o céu. O diabo não dá de mão barata as almas que Jesus quer salvar. E por isso vemos a maioria das pessoas a caminharem para povoar o inferno. A palavra de Deus nos diz: apiedai-vos daqueles que avançam em direção ao inferno. Meu irmão, Deus tem uma missão para cada um de nós. Não precisamos ser pastores ou missionários, mas podemos ser evangelistas, proclamadores da palavra do Senhor, em nossa casa, na escola ou no trabalho. Vidas purificadas são mais facilmente instrumentalizadas por Deus. Lembram-se de Isaías? O que é que Isaías disse? Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele não podia ser uma pessoa mais de lábios impuros. E o que é que aconteceu? O Senhor purificou os seus lábios para ele poder falar daquilo que é a grandeza de Deus. E depois de ser tocado e purificado,
o Senhor disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E foi aí, depois de purificado, que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, não esperemos que o Senhor levante outros para os enviar. Vamos nos predispor a dizer: Senhor, se é a mim que tu queres, eis-me aqui, Senhor. Se for necessário, empurra-me. Mas, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser teu servo no contexto dos meus amigos. Deus não vos chama para falarem de Jesus aos meus amigos. É a mim que me compete. Mas também não me chama a mim para falar aos vossos amigos. É a vocês que compete. E se realmente o nosso coração está em sintonia com Deus, nós podemos facilmente falar com as nossas vidas e falar com as nossas bocas. Vamos entregar isso ao cuidado de Deus? Vamos pensar nos nossos amigos, nos nossos familiares que precisam da salvação que há em Cristo Jesus? Então, passado, presente, como é que vamos encarar o futuro? Eu espero que os irmãos avancem em direção ao serviço. Fomos chamados para servir. Que cada um de vós possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque alguém um dia chegou até nós com a mensagem da cruz. Nós te agradecemos porque essa mensagem tocou no nosso coração e nós assumimos um compromisso contigo. Queremos, Senhor, também te agradecer então pela salvação que gozamos em Jesus Cristo. Mas ainda, Senhor, choramos por tantos e tantos familiares e amigos que não te conhecem e que certamente irão povoar o inferno e que precisam, Senhor, de alguém que lhes comunique a tua palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como irão se não forem enviados? Que nós possamos dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que nós possamos estar dispostos, depois de perdoados, regenerados, a ensinar aos nossos amigos o caminho que é Jesus Cristo. É no seu nome que nós oramos. Amém. Depois desta mensagem, aquilo que eu tenho a dizer é: eu necessito mais de ti, Senhor. Renova-me. E é isso que nós vamos cantar em espírito de oração para terminarmos o nosso culto. Podem ficar de pé. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo